Ó, paz do Senhor, hoje nós estaríamos tendo o nosso culto de ensino e na sequência do que estávamos fazendo, nós estávamos estudando São João, capítulo de número 17. Então nós vamos iniciar a nossa reunião de estudo da Palavra do Senhor Jesus Cristo. Curva a sua cabeça comigo. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos a sua presença e clamamos ao Senhor para que esteja conosco, dando sabedoria, entendimento, graça, e que Teu Espírito Santo nos ilumine, capacitando não somente a reter a informação, mas depois usá-la da melhor maneira, a tal ponto que o Teu nome venha a ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciarmos o nosso estudo, nós vamos cantar uma canção invocando a presença do Senhor Jesus Cristo. Diz o estribilho dessa canção: move-te em mim. Vamos louvar o Senhor então? Move-te em mim, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, em mim. Agora, em alguns detalhes, e ele diz o que ele falou e alguns detalhes de como ele fez isso. E é muito importante que a gente preste atenção no que e como. Então, há algo que é feito, como é feito, não é uma coisa simples qualquer. Então, Jesus levanta os olhos aos céus, antes dele começar a dizer. Por que será que Jesus levanta os olhos aos céus? É tão gostoso conversar com a palavra, lendo, perguntando, não é verdade? Então, Jesus levanta os olhos aos céus. E quando ele levanta os olhos aos céus, aí então ele passa a dizer. Veja que há uma postura do Filho de Deus, há uma forma com que ele coloca. Ele se coloca posturalmente na terra, olhando para o céu. Percebe? Parece que não tem importância nenhuma, não é verdade? Mas alguns estudiosos da palavra do Senhor entendem que nessa forma de narrar o texto, João está colocando como que Jesus Cristo está se colocando como uma ponte, não horizontal, mas vertical. Ele está sinalizando que ele está ligando a terra com o céu e que ele, de certa forma, foi a ligação daquilo que veio de cima ou de quem veio de cima, o que veio de cima para a terra. Agora, ele está fazendo uma oração e ao fazer a oração, ele também coloca agora alguns termos, tem um significado interessante a partir da oração que Jesus está fazendo. Não é mais uma oração e não é uma oração qualquer. É uma oração de despedida, é uma oração de finalização do que Jesus está fazendo. E quando Jesus finaliza a oração, quando ele faz a oração, melhor dizendo, então ele coloca algumas coisas que nós precisamos prestar atenção. Vamos ver então alguns detalhes, nós paramos no versículo de número 8. Vamos ver, ele olha para o Pai, ele olha para o céu e ao impor-se dessa forma, ele levantando os olhos, ele fala: Pai, é chegada a hora. Há um tempo, há um propósito, uma meta. Jesus está dizendo que ele veio com além do propósito, ele tem uma meta a cumprir. Às vezes você tem até um propósito, mas você não coloca um tempo para essa meta. Já pensou que é importante o tempo, a meta, para a gente poder cumprir aquilo que nós nos propusermos a fazer, aquilo que nós recebemos por fazer? O que é que você está fazendo com o seu tempo, com aquilo que Deus te chamou por fazer? Como é que está o andamento da sua vida? Então veja bem, Jesus diz ao Pai: Pai, é chegada a hora. Ele olhando para o céu, ele continua a conversar com o Pai. E na oração que ele faz um pedido ao Pai: glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Interessante, porque tudo o que Jesus fez, o nome do Pai estava sendo glorificado. Lembra do discípulo, de quando ele cura as pessoas glorificam o nome do Senhor. Quando ele ressuscita o filho daquela viúva, lá em Naim, as pessoas glorificam o nome do Senhor. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele faz aquela entrada épica, ele está em cima de um jumentinho, as pessoas vão colocando seus mantos, galhos de palmeiras e gritando hosanas nas alturas àquele que vem em nome do Senhor. Jesus está sempre glorificando o Pai.
Ele, nas suas orações, ele fala: Pai, eu estou orando não porque eu não creio em Ti. Ele fala sempre com o Pai, mas para que as pessoas saibam que eu vim de Ti. E é interessante a gente prestar atenção nisso. Quantas orações que nós fazemos e sequer paramos para olhar de forma postural, entendendo que aqui na terra nós temos algo. Aqui na terra nós somos alguém, nós temos uma postura diferente. Jesus está deixando claro que agora ele não tem aquela glória que ele tinha antes, que ele deixou alguma coisa. Há um texto na palavra do Senhor que diz que ele despiu-se da sua glória, ele despiu-se, ele tirou a sua glória e ele veio em forma de homem, em forma de carne para cumprir uma missão. E ele diz: Pai, cumpri a meta, chegou o momento, agora glorifica o teu filho, para que o teu filho também possa glorificar a ti. Interessante agora a forma com que ele está dizendo: olha, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quantos lhe deste. Olha que interessante, Jesus está dizendo que o que ele está fazendo em nome do Pai. Está dizendo que o poder com que ele está agindo como homem, ele está agindo dentro daquela esfera de que o Pai daria a um homem, que Deus, o Pai, estaria dando a um homem. E ele diz: Tu deste poder, vamos trocar um pouquinho, vamos fazer uma releitura aqui, assim como tu deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. Interessante, não temos tempo aqui agora para nós alongarmos, e como seria gostoso aprofundar aqui, mas pare e pense só um pouquinho, o que Jesus está querendo dizer aqui no versículo de número 2. Vamos lá então, na leitura ou na versão da tradução literária, né? Do texto literário, você encontra isso facilmente aí, esse texto, diz assim, olha lá, versículo número 2, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, olha aqui, que interessante agora aqui, na versão Almeida Revista Atualizada, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, legal, segue igual, agora lá, para que dê a vida eterna, agora olha lá, a fim de que, olha, nota aqui, uma ligeira mudança aqui, há uma finalidade da autoridade que Deus coloca sobre um homem especial. Jesus veio como o Filho, como o Verbo encarnado de Deus. Ele está dizendo, assim como deste poder sobre toda a carne, ou seja, sobre todos os homens, sobre toda a ação que envolve a vontade da carne, a finalidade tem um fim, aquilo que Deus coloca como confiança, autoridade recebida a respeito de Deus para cantar, para ministrar, para orar, para curar o enfermo, os dons espirituais, ministeriais que Deus coloca, tudo isso tem uma finalidade. E é isso que Jesus está revelando na sua oração sacerdotal. A finalidade, qual é a finalidade? A fim de que a todos quanto lhes tem dado, Ele, letra maiúscula, falando do Filho de Deus agora, lhes dê a vida eterna. Olha aqui, a finalidade do poder de Deus, da glória de Deus manifesta a partir do que Jesus está fazendo, ela tem uma finalidade. A finalidade é levar o homem, a criatura de Deus, criatura caída que se rebelou, que está em pecado. A finalidade é que essas criaturas alcancem, voltem a obter, alcancem a promessa de Deus lá no Éden, que eles comecem agora a receber a partir da ação de Cristo para com os homens, eles recebam a vida eterna. Glória a Deus. Versículo de número 3. Versículo de número 3 agora tem uma revelação muito importante. Olha lá. E esta é a vida eterna, que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a quem Tu enviaste. Quem que o Senhor enviou? Quem o Pai enviou? Jesus o Cristo, o Messias. Jesus o Cristo. A finalidade de Cristo é que os homens tenham a vida eterna. Ele vem com uma finalidade. Nisto o Pai é glorificado. O Filho faz a vontade do Pai e o Pai é glorificado. Veja que coisa interessante. A finalidade de Cristo não é fazer a sua vontade. É por isso que constantemente ele está falando aos seus discípulos. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai.
que me enviou. Tudo quanto eu faço dele eu aprendi. E tudo quanto eu falo é porque dele eu ouvi. Veja que tem uma missão implícita, empírica, prática, na prática acontecendo. Há uma pastoral messiânica acontecendo no que João está vendo. A vida eterna, então, é que eles conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, a quem Tu enviaste. E agora, versículo de número 4. Eu, Jesus, Te glorifiquei sobre a terra, a obra completei. Aqueles que me tens dado, a fim de que fizeste. Olha aí agora, coisa interessante. Vamos ler agora numa outra versão, aquela que comumente a maioria das pessoas tem. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Está vendo? A finalidade. Finalidade. Quantas pessoas acham que a vida dele não tem valor nenhum? Quantas pessoas pensam que são uma mera obra do acaso? Mas a própria vida de Cristo sobre a face da terra, ela coloca que tem uma missão, tem uma meta, tem uma finalidade. Você não é obra do acaso. O que você tem como habilidade não é obra do acaso. Glorifique a Deus nos seus atos. Busque fazer a vontade de Deus. Externe, faça, atraia as pessoas não para si, mas para Deus. E é nesse sentido que quando Jesus começa a sua oração, e é muito importante esses requisitos que a gente olha na palavra de Deus, que parece às vezes tão irrisório, mas não, João está dizendo, olha, Jesus disse isso. E como que ele disse? Primeiro ele se colocou em pé, olhou para o céu. E quando ele olha para o céu, ele começa a dizer essas coisas. Jesus está dando testemunho do que Deus disse para ele fazer. Jesus está fazendo uma prestação de contas. Jesus está dando um feedback para o Pai. Ele está dizendo, a missão que me deste, eu cumpri. Chegou o momento agora. Deus tinha promessa para Jesus. Jesus tinha um acordo com o Pai, ou seja, olha, Pai, eu vou abrir, permita-me dizer dessa forma, Pai, eu vou abrir mão da minha glória para fazer aquilo que está nos anais da eternidade como resgate da humanidade. Vai chegar um momento que eu vou cumprir a missão, e quando eu cumprir a missão, eu vou prestar conta. Neste momento, o Senhor vai glorificar o Pai. Não há mais tempo para nós seguirmos daqui para frente. Paramos então no versículo de número 3 ou 4? Me ajudem aí. No versículo de número 4, melhor dizendo. Próximo encontro, então, na nossa próxima terça-feira, nós vamos estar falando do versículo 4 em diante. Será que alguém pode me arrumar uma canetinha aqui? Meus auxiliares aqui, deixa eu marcar aqui, porque a cabeça de gente jovem como a minha precisa também de ajuda, né? Então, próxima terça, nós vamos seguir no versículo de número 5. Deus abençoe, irmão Gilmar. Nós vamos seguir a partir do versículo de número 5, quando Jesus fala, agora glorifica-me, tu. Ó, só quem pode fazer? Próximo encontro. Coisas boas, preciosas. Resumindo, Jesus se põe a falar. A narrativa de João, o testemunho que o João está dando, é que Jesus se coloca em pé. Posturalmente, ele olha para o Pai. Ele olha para o Pai. E é por isso que depois o escritor aos Hebreus, ele vai dizer, tendo os olhos fixo nele, Jesus, autor e consumador da nossa fé, exemplo em tudo. Está finalizando um período, está finalizando uma tarefa, e até no momento que ele fala com o Pai, a sua postura ensina. E o que ele ensina para nós? Olha, ele presta conta, ele fala, ele mostra, ele é exemplar. Chegou a época, cumpri a missão que tu me deste, glorifiquei o teu nome, fiz a obra que me deste, revelei a vida eterna aos homens. Que o Senhor nos ajude a entender e a viver a vida eterna neste tempo presente. Tenha fito isto no seu coração. Anote isso no seu coração. O que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Depois tem outras perguntas. Como? E mais à frente. Mas nesse momento, Jesus revela o que é a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado a partir do seu fazer e do seu ser, principalmente do seu ser. Deus abençoe a sua vida. Temos um encontro marcado aqui na próxima terça-feira para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja abundantemente derramado sobre
todos nós que cremos e desfrutamos do amor de Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família.